Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 6 da Cabonet e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar com o nosso convidado Marcos de Abreu Freire, ele que é coordenador do coletivo LGBT da CUT São Paulo. Olá Marcos, tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pela sua participação, por tirar um espacinho na sua agenda para vir conversar aqui com os nossos telespectadoras, com os trabalhadores do comércio, trabalhadores aqui de toda a região. Também aqui conosco o nosso diretor de comunicação, Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, Pedro Gerson. Bom dia comerciário, bom dia. É um prazer ter você com a gente aqui, trazendo um pouco desse ensinamento sobre a LGBT, né? O Marcos, que foi recém-eleito aí para o coletivo da CUT São Paulo, Marcos, é isso? Como é que foi, quando é que foi essa eleição? Como é que foi esse processo aí? Sim, na verdade já é o meu segundo mandato aqui no coletivo, né? Eu participei do primeiro, que teve coordenação, que foi acho que em 2008 a 2010, e agora novamente eu retorno para Você foi eleito agora em 2017 para ficar até 2019, é isso? Isso, um biênio. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional aí, como é que foi seu ingresso na CUT, você é ligado a qual categoria? Sim. Então, eu sou do Sindicato dos Metroviários, né? Já há 30 anos. E a questão da militância no movimento sindical e da militância no movimento LGBT, elas se identificam, se cruzam aí, né? Porque eu comecei a militar no sindicato em 1994, né? E já em 97, nós tivemos a primeira parada, que era chamada então Parada Gay, na cidade de São Paulo, né? E ali os próprios companheiros e companheiras do sindicato me incentivaram a participar da parada, enfim. E ali eu tive contato com o movimento LGBT, e aí aquela coisa da militância sindical, né? Eu já procurei o grupo e a partir daí já comecei Começa a transferir a militância, aproveitar a experiência de militância, bacana. E como é que surgiu o coletivo da CUT? O coletivo, na verdade, já tem um tempo, né? Na verdade, o primeiro documento que fala da questão da luta, né, dos trabalhadores e trabalhadoras LGBT, né, pelo respeito, pela igualdade, o primeiro documento surgiu em 1999, né, numa plenária da CUT. Né? Então, se não me engano, acho que era a 9ª plenária da CUT. E ali já se faz a primeira referência na questão da luta pela igualdade, pela não discriminação dos trabalhadores e trabalhadoras LGBT ali no campo da CUT, né? E a partir daí nós colocamos em todos os congressos, incentivamos os sindicatos a pautar essa questão, né? E aí foi um avanço durante esses anos aí. E é uma questão tão difícil, né, Marcos, porque você, a gente na luta há anos, há décadas, né, tentando resgatar o direito da mulher, do negro, LGBT que já era um tabu ainda maior na sociedade, veio mais tarde ainda essa busca pela igualdade, né, colocar na discussão, colocar na ordem do dia essa discussão, né? Como é que você vê o avanço desde esse início para hoje? Mudou muita coisa? Acho que nós estamos vivendo uma certa dicotomia nessa questão, né? Se a gente pensar em termos de movimento no Brasil, né, ele começou ali na década de 80, finalzinho da década de 70 para a década de 80, né, vindo no rastro da militância, praticamente teve um marco na luta americana, né, em Nova York com Stonewall e a briga, e aí em 1969, e aí esse movimento começa a crescer. Aí chegar no Brasil aqui, mais forte, final da década de 70, né, para início da década de 80. Então teve os primeiros movimentos, as primeiras passeatas, né, em defesa lá naquela época era chamado de movimento homossexual. Né? E aí teve um boom ali naquela questão da luta. O primeiro grupo de militância foi o Grupo Somos, fundado aqui em São Paulo, se não me engano, acho que foi em 78 ou 79, acho que foi 78. Depois o GGB, o Grupo Gay da Bahia, assim vários outros grupos foram crescendo. A partir daí, deu uma arrefecida nessa questão da militância, né? E em meados da década de 90, ele retomou, nós retomamos de novo essa discussão, que foi basicamente a primeira discussão de uma lei que beneficiasse a comunidade LGBT, né? Que foi então a PCR, que nós chamamos, a Parceria Civil Registrada, né? Que já falava em equiparar os direitos aos casais homoafetivos e tal, né?
Então foi a partir de 1995. Em 95, aí trouxe à tona essa discussão, né, da igualdade dos direitos, porque aí você tinha no seu ambiente de trabalho, por exemplo, o colega falando, mas como? Gay quer ter direito? Como é que é isso? A lésbica quer ter direito? Como é que é isso? Eu falei, não, queremos sim, nós estamos ali, nós trabalhamos como vocês, nós pagamos impostos, né? E assim não dá mais para ser tratado como cidadão de segunda ou terceira categoria. Né? Então, a partir daí de 95, a discussão da PCR, a luta foi avançando, deu início à primeira parada em 1997 aqui em São Paulo, a parada que foi crescendo e foi, nos primeiros anos, importante para a questão da visibilidade. Né? Então, quando as pessoas viram 100 mil, né, 300 mil, 500 mil, 1 milhão de pessoas na rua, e aí as pessoas começaram a se questionar, mas como? Por que vocês estão nessa... E aí acho que foi importante porque trouxe toda essa militância. Né? A partir daí, a gente começa no segundo momento, que é politizar. A parada também tem esse caráter, né, de divulgação, mas ela tem uma componente política forte, que é mostrar esse segmento e a necessidade de discutir políticas públicas para o segmento. Né? Claro, claro. Eu fiz parte da direção do Estacional da Parada em São Paulo durante um mandato, 2011 a 2014. Não é só a festa, a comemoração, né? É um momento de né? Então, tem sempre essas duas questões. As pessoas criticam, mas a parada é uma grande festa ou ela luta por direitos, né? Ele é as duas coisas. Né? As duas coisas. Nós entendemos que o próprio ato, nas primeiras paradas, de você ir para a rua, colocar a cara, é uma manifestação política, né? É claro que tem suas características próprias, né? Tem aquele momento que não deixamos de reconhecer que é um momento de dia de festa, né? Mas é de luta também, sim, né? Sim. Você sair para a rua, você se mostrar, com a forma que é característica da população LGBT, assim como, por exemplo, a comunidade negra vai fazer uma passeata, eles têm as suas características próprias de fazer, né? Com as suas vestimentas, suas características. Então, a população LGBT também tem um pouco essa característica. Mas, evidentemente, que sempre nós procuramos, cada vez mais, trazer a discussão da luta pela igualdade e pelas políticas públicas. Né? Isso sempre que a gente tenta enfatizar nas paradas que hoje já se tem no Brasil como um todo. Né? Agora, falando aí um pouco mais do coletivo, né? Além dessa participação, dessa discussão para compor os itens de reivindicação das centrais, para orientar os sindicatos, né? Como é que se dá o trabalho coletivo? Vocês têm reuniões periódicas? Como é que vocês levam essa discussão para a base sindical? Assim, nós nos reunimos mensalmente, temos um calendário, né? Uhum. E aí, eventualmente, umas extraordinárias, por conta de alguma demanda a mais, né? Então, todo mês nós nos reunimos com os sindicatos e aí discutimos algumas ações para que os sindicatos possam estar realizando, né, encampar na sua base ali dos trabalhadores, né, das trabalhadoras. Agora, eu imagino que da mesma forma que durante muito tempo, hoje ainda né, a participação da mulher foi tratada de forma ainda discriminada nos sindicatos, a participação do negro ainda teve a sua componente de participação. Acho que vocês ainda enfrentam essa dificuldade também nos sindicatos, a participação da população LGBT, né, dos trabalhadores LGBT nos sindicatos. Como é que está o cenário hoje da participação LGBT nos sindicatos, nas diretorias sindicais, por exemplo? Na verdade, não é tão simples assim, né? Tem aquela ideia que o movimento sindical também é um movimento machista, né? É composto majoritariamente por homens. E aí, durante essas décadas, aí, praticamente essas 2, 3 décadas, a gente vem agindo bastante para que essa situação mude, para que os companheiros e as companheiras tenham compreensão da necessidade de encampar essa luta também, que é um setor que é muito discriminado no mercado de trabalho, né? Então, assim, pensando no movimento sindical, tem avançado bastante. Hoje nós temos, por exemplo, né, uma categoria que nós tínhamos até pouco tempo atrás, que eram os metalúrgicos. Hoje os metalúrgicos estão encampando bastante já essa discussão da questão da igualdade dos direitos da população LGBT. Né? É claro que também depois você partir para isso, para a base, tem uma outra dificuldade, você esclarecer os trabalhadores, né, do respeito, né, do acolhimento. Porque quando a gente fala em acesso de mercado para a população LGBT, é muito complicado, né? A gente sempre diz o seguinte, eu sempre digo o seguinte, hoje você até consegue um gay e uma lésbica entrar no mercado de trabalho com muita dificuldade e tal,
Mas, por exemplo, você pega uma travesti, uma transexual, não existe muito o mais acesso. difícil, né? Não Muito mais existe, difícil. praticamente. É praticamente zero, né? Então, só é dada a elas a questão da prostituição, né? Alguns Alguns trabalhos mercados muito específicos, muito específicos, né? Salão de cabeleireiro, Isso, né? Alguma coisa né? mais, A assim, questão mais... da maquiagem, né? Sempre voltado só para esses campos, quando na verdade tem que trabalhar em qualquer profissão, né? Então esse é um trabalho que a gente vem fazendo de construção, e aí parte não só dentro do movimento sindical, mas aí como é que você discute isso com as empresas, né? Que aí é que está o grande mote, né? Fazer que a empresa entenda que não tem que haver discriminação, né? E que o acesso tem que ser aberto a todos e todas, né? Ou, às vezes, quando o gay ou a lésbica entra, e ele entra e fica ali, é estagnado, né? Não tem acessão aos cargos de salário, não tem promoção, sofre N discriminações, as piadas, né? Inclusive da própria chefia, às vezes. Então, é muito complicado se manter ali dentro do mercado de trabalho, né? Agora, Marcos, você percebe alguma evolução na questão do respeito, na questão do acesso ao trabalho, desde quando vocês começaram lá atrás, essa caminhada por exigir igualdade, melhorou ou piorou? Se você pensar em termos de legislação, algumas coisas a gente consegue, Caminhou, né? a gente caminhou, né? Por exemplo, você ter o seu companheiro e você poder incluí-lo num plano de saúde. Isso praticamente já é lei, né? Então, é dado o acolhimento e poder incluir nesse plano de saúde sem nenhuma discriminação. Tem empresas, por exemplo, que aceitam, se trabalham no mesmo local de trabalho, poder trabalhar em mesmas escalas, poder sair de férias junto, né? E ter os mesmos direitos como os casais héteros têm, né? E isso, às vezes, não era sequer reconhecido no ambiente de trabalho, né? Então, pequenas coisas a gente consegue ver que tá avançando, né? Inclusive, existem fóruns já específicos criados só lidando com as empresas, né? Não, nós lidamos mais com o movimento sindical e essa interlocução, mas tem fóruns já específicos de algumas empresas que tentam já avançar nessa questão, né? Eu tenho a impressão também que muitas empresas encaram até como uma questão de mercado, né? Uma população gigantesca que estava aí escondida, né, à margem dos mercados, mas algumas empresas, não tanto pela solidariedade ou pelo entendimento da igualdade dos direitos, mas também por uma questão de mercado, começaram a olhar e abrir as portas para a comunidade, não é isso? Ah, sim, se você pensar no mercado como um todo, né, e dentro da questão do capitalismo, Sim. se você pensar no ganho, né, tem muito essa questão. Lá na década de 90, já tinha a sigla, a gente falou em movimento homossexual, e depois passou para o GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Por que surgiu ali os simpatizantes? Porque na época, década de 90, já tinha um boom, a comunidade saindo muito, né, frequentando alguns espaços que eram praticamente os guetos mesmo, né? Uhum. Então alguns comércios começavam a acolher, só que não queria assumir que era um ambiente só para a população LGBT. Uhum. Então, meio que eles falam, não, aqui é um ambiente, mas tem os simpatizantes. Né? Então, assim, você via em bares, boates, mesmo boates, de convívio social, isso trazia um acolhimento. Queria, como a gente chama às vezes, pink money, né? Mas ao mesmo tempo não aceitava abertamente. Dizia, não, aqui é só um público. E hoje, até hoje isso é um pouco assim. Se você vê alguns espaços, por exemplo, nós temos a Vieira de Carvalho em São Paulo, que é ali da República até o Aroche, tem vários comércios assim, voltados para o público LGBT mesmo. Mas, por exemplo, você não vê uma rainbow, né? Você não vê uma bandeira do movimento LGBT. Né? Coisa que em alguns países mais avançados... O arco-íris virou símbolo da bandeira. Não tem, você não vê. Então tem um certo receio ainda, esconde. Nós queremos a grana, seja bem-vindo, mas assim, mas não tão abertamente, não. É verdade. Tá certo. Marcos, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente já volta. E você continua ligado no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com Marcos de Abreu Freire, ele que é coordenador do coletivo LGBT da CUT São Paulo. Agora a gente falou um pouquinho aí da questão de mercado, da comunidade, né,
do que antigamente era conhecido como simpatizantes, né, no GLS. Agora, fala um pouquinho de mercado do ponto de vista do acesso, né? A gente deu uma pincelada no primeiro bloco, mas do ponto de vista do acesso dos trabalhadores LGBT ao mercado. A gente falou, ainda é bastante restrito, mas como é que está nas empresas esse acesso dos trabalhadores? Você diz o acesso ao trabalho? Ao trabalho, Ao mesmo. Trabalho. Ainda é muito difícil, né? Não vivemos assim num mar de rosas, não, né? É por isso que a nossa briga é constante, até enquanto coletivo mesmo. A gente faz essa discussão constantemente para que mude esse quadro, né? Porque é difícil o acesso, pois é difícil você se manter dentro da empresa, né? Como eu disse, né? Tem a questão de cargos e salários, ascensão, às vezes você entra e fica ali estagnado. Então é uma dificuldade muito grande. A discriminação ainda é muito forte dentro do local de trabalho, né? É muito forte, muito forte. E lidar com os colegas que ainda não entenderam muito bem a situação, ou não captaram esse novo momento do país e do mundo. Você tem... As piadas são constantes, porque é naturalizado, né? Você fazer piada de gay, por exemplo, né? Qualquer coisa que as pessoas vão fazer, sempre tem uma piada homofóbica, né? Aí vem, né, brinco, mas é uma piadinha. Não, a piada ela sempre tem um fundo de preconceito, né? E vem para te estigmatizar. Então, e você enfrentar isso cotidianamente, às vezes seja na escola, com bullying, né? E aí passa para o ambiente de trabalho. Então, é uma luta constante, né? E assim, se o gay, a lésbica, a travesti transexual não tem uma autoestima, consegue manter uma autoestima muito forte, o que já é difícil, né? Ela tem sérios problemas, né, durante a sua vida, né? Isso é que é o mais grave, né? Agora, nós vivemos um momento complicado, onde a LGBT-fobia tem florescido aí na sociedade brasileira de uma forma bastante importante. Como é que você avalia o atual momento, Marcos? Olha, nós estamos vivendo muito perigoso, né? Muito perigoso, uma situação de praticamente de retrocesso, né? Nos avanços que alguns setores da sociedade vinham conquistando, a questão da não discriminação racial, a questão das mulheres, o avanço das mulheres, nós da LGBTfobia, você pega até a questão indígena, né, que sofreu ao longo de séculos, né, vem sofrendo uma mortalidade imensa, né, e hoje volta à tona, né, os espaços deles que já são pequenos, por exemplo, as áreas de preservação sendo questionadas novamente, né. Então, é muito preocupante que nós vivemos na sociedade. Então, isso, de novo, vem afetar a nossa comunidade muito fortemente, porque parece que é assim. E aí, quando você fala em conservadorismo e tal, parece que a questão da sexualidade é o primeiro véu que se vem, né? Que se tenta desmudar. E joga nessa primeira camada a questão da discussão sobre um falso moralismo, na verdade, que se tem, né? Agora, assim, existe uma confusão, para mim fica clara uma confusão desse movimento conservador que parece estar se fortalecendo no país, até em função de toda essa crise, esse tumulto na vida política e econômica do país, mas é recorrente essa confusão entre gênero e sexualidade, né? Uma coisa não tem nada a ver com outra, essas discussões são separadas, não é? Sim. E aí esses setores mais conservadores estão criando algumas falsas ideias, né? Os factoides que a gente diz, que na verdade, é uma forma de você reprimir a sociedade novamente, né? Voltar num retrocesso. Você tem hoje, eles criaram aí o factoide que é chamado ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Isso nunca foi discutido no movimento, né? O que o movimento LGBT discute, o que as mulheres discutem, é a igualdade, né? E a liberdade sexual, mas é a igualdade sem repressão, né? Com os mesmos direitos. E aí eles criaram essa questão da ideologia de gênero como assim, o movimento LGBT e as questões de sexualidade é para mudar o sexo. Vai ensinar nas escolas como ser gay, não é isso, vai ensinar nas escolas. É uma discussão tão rasteira, tão grosseira. Cara, absurda, né? Tão de baixo nível que dá pena, mas infelizmente é isso que vem sendo colocado, né? Agora, as pessoas não pensam que uma criança, né, que eu já passei por isso, porque uma criança, quando ela é pequena e ela começa a entrar na sua pré-adolescência, na sua adolescência, vendo que ela é diferente das outras pessoas, da grande maioria, né, porque ela sente atração, por exemplo, pelo mesmo sexo, falando em orientação sexual,
e não se confundir com identidade de gênero. Então, na orientação, você percebe que você é atraído pelo mesmo sexo e você não tem nenhuma referência ao redor, e isso te causa um sofrimento psíquico muito grande, né? Até você crescer na fase adulta. E aí, se não discute, se você não discute na família, se você é proibido, como eles querem, discutir na família, se é proibido discutir na escola, em qualquer lugar, como é que vai ser a sua referência, né? As mais negativas, infelizmente, às vezes, né? Então, é isso que a gente luta. A mesma questão da identidade de gênero, né? Se discute essa questão que, porque a comunidade LGBT, as pessoas que discutem sexualidade, querem mudar o sexo, né? Querem mudar você nascer homem, você não é homem, você não é mulher, ou vice-versa. E não é por aí, né? Claro, a gente sabe. A orientação sexual não se aprende, você já nasce, sim, né? Sim, é verdade. Tanto é que a gente fala muito, inata, né? As pessoas usam muito a questão da opção sexual. Não, e já não é, né? A gente fala, ninguém opta em ser gay, em ser lésbica, em ser bi. Aliás, se pudesse optar, não optaria pelo padrão, né? Porque é muito mais fácil, muito mais simples, né? Homem, mulher, provavelmente mais para ser homem, né? Porque mulher também é discriminada. Se pudesse optar, era fácil, homem, né? Não teria nem mulher no mundo, né? Porque para passar o que passa, né? E isso vem sendo reforçado hoje, né? Toda essa discriminação, todo esse status de isso é o correto e aqui não é correto, quando na verdade não existe, né? Então as pessoas se aceitam como elas são e trabalhar para que... outra que só, lembrando, nós estamos vendo essa polêmica da questão da cura gay, né? Aí se leva para o campo da... Bom, a psicologia, que é uma das áreas que mais que tem definição sobre isso, que tem acúmulo sobre essa discussão, né? Já definiu lá em 1999 que não existe cura gay, que ser homossexual não é uma doença, né? E esses setores conservadores trazem de novo essa discussão, né? Num ímpeto assim de não aceitar a homossexualidade, a bissexualidade como possíveis outras orientações, né? Então parece que eles colocam assim, não, em casa eu vou ensinar meu filho a ser heterossexual e pronto, não vai haver outra forma. E a gente sabe que isso secularmente isso nunca funcionou, porque se fosse isso todos seriam hétero realmente, porque a gente vem de uma família hétero, evidentemente, e aí sempre foi colocado que é assim que são, mas às vezes tem crianças que crescem que vão ver que não é essa a orientação, ou mesmo a identidade de gênero, né? Então não é uma coisa, é uma coisa que é nata de uma certa forma, né? Agora, acho que uma componente importante que a gente tem que avaliar é que essa guinada conservadora, né, mais recente no país, ela vem com uma componente de violência muito forte, né? Ela vem assim, agressiva, tanto do ponto de vista da violência em si, da agressão física à comunidade LGBT, mas também uma agressão aos conceitos, uma agressão às filosofias que são simpáticas à comunidade, que são, né, alinhadas com a comunidade. E aí agora nós estamos vendo episódios bizarros de questionamento, de proibição de arte, né, associando pedofilia a nudismo, uma coisa assim, bizarra, né? Bizarra. É isso que você falou, né? Ontem no MAM mesmo teve uma agressão aos funcionários que trabalham lá, né? Que eles foram agredidos lá por um grupo conservador lá. Então isso é triste, porque aí você começa a partir para uma... quase daqui a pouco uma inquisição, né? Você não concorda comigo, então você vai para a fogueira, né? Você vai apanhar na rua, vai ser apedrejado, né? Quando você vê funcionário sendo agredido, nós começamos a caminhar para esse sentido. E é lamentável, e é perigoso. Um episódio icônico disso foi aquela exposição do Queer Museu, né? Que acho que talvez até tenha havido ali uma confusão, um erro de classificação etária que acabou permitindo toda essa discussão. Mas a discussão do MAM mais recente foge completamente dessa órbita, dessa curva. É como você querer fechar o Louvre, né? Como você querer... Porque você tem peças lá que tem nudismo, que tem... assim, você é totalmente classificado, com a sinalização do que pode. Se os pais resolvem levar suas crianças para conhecer, faz parte de um conceito de vida que é diferente do outro. Não tem não existe essa discussão, mas ela está sendo forjada para isso, né? Para combater toda espécie de pensamento progressista, Marcos. Claro, essa é uma linha que estão
seguindo, que é isso, e é criar um sentido que, assim, aí eles usam o conceito da família, que isso também é muito amplo, né? Porque, como você falou, se eu quero levar meu filho, a minha filha, para ver uma obra de arte ou uma performance com esse conteúdo, então, se é para defender que os pais eduquem, então tem liberdade de ir lá educar. A obra está lá para quem quiser mostrar. Quem não quer ir, não vá para lá, né? Aí você proibir para que outras pessoas não vejam aquilo, então, é uma coisa meio ditatorial, né? Agora, falando um pouquinho ainda dessa violência, isso é discutido no âmbito do coletivo, assim, essa questão da morte, né, da agressão à população LGBT? Sim, a gente acho que tem outras questões que a gente participa, mesmo sendo do coletivo, a gente também se intera com outros movimentos, né, mesmo no campo da LGBT, de combate à LGBTfobia, né. Nessa questão da cura gay, sexta-feira retrasado teve a primeira manifestação e nós estivemos lá enquanto sindicatos participando, né? Então isso é importante, né? Você está ali integrado com os outros movimentos sociais. Então, mesmo na luta da questão das mulheres, na questão racial, acho que todos os setores oprimidos, ainda mais hoje, né? Acho que é emergente que tem uma unidade grande para que possamos combater esse avanço desse retrocesso, né? E como é que você vê o que é importante da parte dos sindicatos, do movimento sindical fazer para colaborar com o combate à homofobia, com a LGBTfobia, com o combate a esse preconceito que vem crescendo aí nesse momento? O que você acha que tem que ser feito, Marcos? Bom, primeiro, acho que é muito diálogo, né? Acho que também, assim, ninguém sabe nascendo, ninguém entende de tudo, mas tem que ter a vontade de querer saber, né, e querer entender as diferenças. Então, acho que o movimento sindical, a gente constrói, né, as nossas bases, acho que muito no diálogo. Então, acho que é importante conversar com o trabalhador e a trabalhadora na base, né, de como ele vê o preconceito com uma mulher, o preconceito com LGBT, ou uma discriminação racial, né. Por exemplo, no meu trabalho, tem setores de manutenção. E lá são pouquíssimas mulheres, né? Então o sindicato sempre discute como é que é integrar essa companheira naquele ambiente, como é que ela não sofrer um assédio, né? Que é muito comum. Então acho que o diálogo é o primeiro fator. Acho que o segundo passo é diretamente com as empresas, né? Acho que é o papel de tentar os acordos coletivos, né? Colocar cláusulas que garantam a não discriminação e não a segregação a esses setores. Importante levar essa discussão para a base, né, Arruda? Conversar, levar esse debate para os trabalhadores, para as trabalhadoras, no âmbito do sindicato e também diretamente com as empresas, garantir nas cláusulas das convenções coletivas mecanismos de defesa contra a discriminação, contra a violência e a LGBTfobia, né? Na realidade, isso é muito importante, né? Porque eu acho que não tem que haver isso. E no Brasil parece que tudo é discriminado, né? O negro, o feminicismo, né? Essa mortandade de mulher, o estupro coletivo, que nem está acontecendo aí demais. E eu acho que é muito importante, apesar que o nosso sindicato tem a Kelly Domingues, que faz parte do grupo LGBT, é uma pessoa que quando chega a data de fazer as reuniões lá, ela fica irradiante, entendeu? Logicamente, alguns criticam, mas eu acho que é uma discriminação que deveria não existir. Então, sei lá, a gente tem que se conscientizar que nem você falou, que nem o Marcos falou, não somos porque queremos, né? E sim porque já nascemos assim. Então a pessoa tem que entender. E o Brasil, como eu já te falei, parece que tudo é motivo para discriminação. Essa classe conservadora, ao invés dela construir, ela destrói, entendeu? Coisa que ela tem o poder de trazer, ela tem o poder de chegar e fazer um trabalho em cima para que todo mundo ficasse bem, mas não. Parece que tem o prazer de destruir e isso aí é ruim demais, né, Jefferson? Pois é. Infelizmente, nós chegamos ao final aqui do nosso programa. Queria agradecer a participação aí do Marcos Freire. Obrigado também, Arruda, pela participação. E você já sabe, não fique só. Fique sócio, confira no site do seu sindicato os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.